Alô pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luma e tô aqui hoje para falar com vocês sobre como organizar o tempo na hora da prova. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha técnica de organizar o tempo na hora de uma prova. Seja ela a prova do Enem, qualquer prova que tenha questões objetivas e redação. Lembrando que essa é só uma sugestão de como fazer a prova. Eu não tô aqui pra dizer que a maneira como vocês fazem tá errado e nem pra dizer que a minha maneira é a melhor maneira de todos. O que vale é o que faz mais sentido pra você, tá bem? E pra mim faz sentido a técnica que eu vou contar agora. Então vamos lá. O que geralmente acontece? A gente pode dizer que a redação é vista como um monstro de no mínimo 7 cabeças, certo? E o que acontece quando se tem que lutar contra um monstro desses? Porque a gente tem que lutar, a gente chega lá, a redação tá lá e ela tem que ser feita. Então o que acontece? Geralmente acontecem duas situações. A situação 1 é quando você corre do monstro até não poder mais, que é o caso de quem faz a redação por último. Mas a gente sabe que isso é um problema e por muito tempo já tem sido falado que isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque produzir um texto exige de nós habilidades muito mais ativas do que responder questões. Então, quando a gente deixa isso pro final, a gente já não tem mais energia suficiente para colocar essas habilidades ativas em funcionamento. Então, quando a gente deixa para fazer isso no final, é uma péssima escolha. Por quê? Porque a gente tá cansado. E quando a gente tá cansado, as nossas habilidades de produção elas não vão funcionar direito. Então, a situação 1 não é a melhor de todas. E aí temos a situação 2, que é de quem faz a redação por primeiro. Esse é o cabra que encara o monstro logo de vez, que vê o monstro e encara o monstro na hora. Por que isso é bom? Porque no começo da prova nós não estamos cansados ainda. Nós estamos com toda a energia disponível para colocar nossas habilidades de produção em funcionamento. Mas também há problemas na situação 2. Por quê? Quando nós chegamos na hora da prova, quando estamos no começo da prova, nós estamos ansiosos e nervosos. E isso pode atrapalhar o processo de produção. Então, quando a gente chega na hora da prova e faz toda a redação de uma vez, a gente corre o risco de não lembrar de repertório, de não pensar direito nos argumentos. Então, tudo que é feito com pressa e com ansiedade também não é uma boa ideia. Então, o mundo dos vestibulandos divide-se nesses dois grupos. As pessoas que fazem a redação por último e as pessoas que fazem a redação por primeiro. Pois bem, eu não faço parte de nenhuma dessas situações. Claro, né? Eu tenho que ser a diferentona, a pioneira, a descobridora dos 7 mares, a colonizadora de uma terceira situação. Então, assim, retomando, eu acredito que escrita é o quê? Trabalho e processo. Como eu já falei no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Mas correr ou atropelar a escrita não é encarar a redação como processo. Claro que a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente tem em média 4 ou 5 horas para fazer a prova inteira. Mas dá para organizar esse tempo em forma de processo, sim, senhor. Se você quer fazer parte dessa terceira galera diferentona, então chega mais que eu vou explicar como funciona. Eu vou chamar isso de método processual de organização do tempo. Então, o que é um processo? É algo dividido em partes, certo? Então é assim que funciona meu método, dividido em partes. Quais são as partes do processo de produção de texto? 1. Leitura da proposta. 2. Planejamento. 3. Rascunho ou primeira versão, como queiram chamar. 4. Revisão. 5. Versão final ou reescrita. O que eu faço com essas partes do processo? Se eu faço elas todas de uma vez, já tá melhor do que se eu for direto pro rascunho. Mas eu intercalo as partes do processo de escrita à prova objetiva. Então fica mais ou menos assim. 1. Leitura da proposta. E aí eu faço uma parte da prova objetiva. 2. Planejamento e uma parte da prova objetiva. 3. Rascunho e uma parte da prova objetiva. E aí eu venho para fazer revisão e reescrita. Que parte da prova objetiva eu escolho primeiro para intercalar ali entre os itens 1 e 2 do processo de escrita? Então tem duas opções. A primeira delas é você começar pelo que você mais curte, pela área que você tem mais
afinidade, ou que você menos odeia. Então assim, tem muita gente que acha que eu vou escolher a matéria que eu tenho mais dificuldade porque eu vou estar descansada e vou ter mais energia e tudo mais. E realmente isso faz sentido. Só que acontece que uma das coisas que mais conta na hora da prova é como o teu psicológico tá. E se a gente escolhe algo com o qual a gente não tem afinidade, a gente não vai tão bem assim, a gente desanima. Então a gente se sente um lixo já no início da prova. E isso não é bom. A segunda opção é começar pelas disciplinas que te dariam mais repertório. Claro que eu não tô falando que você vai fazer a prova objetiva pra copiar informações da prova objetiva na redação, até porque se isso acontecer vai dar ruim. O que eu tô falando é que a gente pode começar por disciplinas que trazem inspiração, como é o caso de história, geografia, filosofia e até mesmo de língua portuguesa. Isso fica a critério de vocês qual das duas opções escolher. Agora a gente vai detalhar isso tudo. 1. Leitura da proposta. A gente começa pegando o caderno de atividades quando dá o tempo e lê a proposta. Eu faço a leitura da proposta com base em estratégias de leitura. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixem aqui nos comentários que eu gravo, porque é todo um capítulo à parte. Então eu faço a leitura da proposta e eu anoto alguma ideia que já vier à minha mente. Luma, mas é leitura da proposta, não é planejamento, como que eu vou anotar? Não desperdiça as inspirações que você tem, então anota ali no cantinho da proposta mesmo, sabe? Beleza. E aí vamos para a prova objetiva. Eu não começo com a produção logo de cara, ler a proposta e já fazer o planejamento, porque meu cérebro ainda tá aquecendo pro tema. Se a gente entende que escrita é processo, escrita é trabalho, a gente precisa dar esse tempo pro cérebro pensar sobre o assunto. Eu vou pra prova objetiva e faço uma parte dela que eu tenho mais afinidade ou que me dá mais repertório. No meu caso, eu começo por língua portuguesa. Claro, né? Professora de português. Então eu faço a prova de português ou uma parte da prova de português. Aí eu volto, olho a proposta e faço o meu planejamento. Nessa hora eu faço um baita planejamento mesmo. Aqui eu me permito levar até uns 30 minutos fazendo, porque eu acredito que quanto melhor fica o planejamento, menos trabalho para fazer o rascunho. E aí eu volto para a prova objetiva e faço mais uma parte dela, caçando repertório e inspirações que eu posso ter. Então eu volto para a redação e faço o rascunho da redação. Antes disso, eu dou uma olhada no meu planejamento, vejo se tem algumas adequações que eu quero fazer e aí eu faço o rascunho. Agora, a ideia é ficar o mais longe possível do teu texto. Então eu vou e praticamente termino, faço tudo ou quase todo o restante da prova objetiva. Fico o máximo de tempo que eu puder mesmo longe da minha redação. Por quê? Porque isso gera um distanciamento do teu texto. E aí quando você volta para ele, você consegue olhar com mais criticidade para o que você escreveu. Experimente escrever um texto, deixar ele uma semana longe de você e aí volta a olhar ele. Você vai ver todos os seus erros. Claro que a gente não tem uma semana no Enem, mas a gente fica longe do texto o máximo de tempo que der. Então eu vou e termino, ou quase termino a prova objetiva. E por último eu volto pro meu texto nos momentos finais da prova, faço a revisão do rascunho. Essa revisão, ela precisa ser muito detalhada. Eu preciso olhar cada ponto e fazer na prova, na folha de rascunho, todas as alterações que eu desejar fazer na minha redação. Então eu faço isso com muita calma. E aí, depois de fazer todas as alterações no rascunho, eu vou para a versão final, que é a folha oficial, e faço a reescrita desse rascunho. Nesse momento, a ideia é que eu faça o mínimo de alterações possível, porque agora eu preciso me concentrar em ter uma boa letra, cuidar com rasuras, cuidar com a noção de espaço. Então, nesse momento, a ideia é fazer o mínimo de alterações possível. Ufa, então é isso. Agora é só colocar a mão na massa, experimentar minha técnica e contar aqui nos comentários como foi isso pra vocês. O conteúdo desse vídeo foi sugerido por um inscrito no canal que comentou em um dos nossos vídeos. Se você deseja ver algum conteúdo específico de redação aqui no canal, deixe nos comentários. Encontre-nos nas redes sociais, @alfilingueoficial. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Feito? Então feito!